presencialmente. Também damos boas-vindas a todos que estão em casa assistindo neste momento ou que assistirão em breve. Então, estamos aqui para mais uma palestra pública, fechando os trabalhos da semana. E como fazemos todos os sábados, ou quase todos os sábados, a gente lembra das atividades aqui do Monte Alverne, né? Então, aproveitando já para trazer essa informação, segunda-feira a gente tem às 8 horas o estudo da obra do André Luiz, com o nosso querido amigo Luiz. Terça-feira o Anel de Luz, que está aberto, recebendo as pessoas aqui presencialmente, começa às 8 também. E também a farmácia também funciona na terça-feira à noite, distribuindo medicamentos. Quarta-feira à noite o trabalho de cura mediúnica se mantém fechado ao público, em função da situação que estamos atravessando na pandemia, mas recebendo os nomes para esse tratamento. Inclusive hoje, ao final aqui da palestra, estaremos pegando nomes, recebendo nomes, se aqui tiverem pessoas, querendo deixar nomes aqui para o tratamento. Quinta-feira à noite temos o trabalho de desobsessão, começa às 8 horas também. E sexta-feira recomeçou o trabalho de desenvolvimento mediúnico, às 8 horas da noite também, com o Luiz. E sábado, nesse momento, o café da manhã da irmã Dulce está suspenso, também por causa da situação atual aqui, no DF, da pandemia. Mas às 8 horas o bazar abre, a farmácia começa a funcionar às 10 horas da manhã, junto com um plantão de passes na nave, tá? E aí, sábado à noite, temos aqui a palestra pública, mas vale lembrar também que sábado às 5 horas da tarde a gente tem um grupo de estudo da obra do Pietro Baldi. É um estudo virtual, um encontro virtual, e pessoas que se interessarem por participar podem falar comigo, que é possível integrar-se ao grupo, tá? E temos os trabalhos que acontecem, mensalmente, a Caravana São Gabriel, terceiro domingo do mês. Todos os domingos temos o trabalho, que agora me esqueço o nome. Qual é o nome do trabalho que o Rodrigo coordena? Isso, que faz, marmitas todos os domingos e distribui aqui em Brasília, também no mesmo dia. Então tem um grupo de pessoas que se reúne domingo de manhã para fazer as marmitas e distribuir. E então é isso, no geral são esses trabalhos. Então nessa noite a gente terá aqui a palestra do nosso amigo e irmão Sérgio Miller, com o título Leis Morais, inspirado no livro dos Espíritos atualizado. E teremos inicialmente o comentário da Márcia, os 10 minutos iniciais. Então é isso. Então, para dar início aos trabalhos, a gente vai convidar o Nuno para fazer a prece inicial. Então vamos aproveitar esta oportunidade nesta noite, agradecer aos mentores do Monte Alverne, nosso irmão Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier e também o nosso fundador Ariston-Teles, nosso Tom, por ter este espaço, um parque espiritual, onde todos podem e são recebidos de braços abertos, a fim de restabelecer a saúde física e espiritual, conectar-se com a natureza, reequilibrar-se. Então, Mestre Jesus, Pai Celestial,
agradecemos a oportunidade de estar neste momento aqui, confraternizando, elevando os pensamentos, aprendendo, sorvendo essa energia de luz, de paz, de fraternidade, de otimismo e de alegria. Permita, Mestre Jesus, que todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, e ainda todos que se encontram nos hospitais, nos lares, nos orfanatos, nos presídios e nas ruas, que recebam também um pouco dessa energia revigorante do Rabi da Galileia. Permita que o palestrante também seja intuído, iluminado, a fim de que possamos receber o conhecimento tão necessário para a nossa caminhada. Mestre Jesus, o nosso muito obrigado. Só temos a agradecer por tudo. Nos proteja, nos oriente e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos ao Nuno e convidamos a Márcia para fazer o comentário inicial. Melhor aqui. O Sérgio até que me deu a oportunidade de eu escolher, mas eu não escolhi não. Eu abri e achei bem interessante aqui o que saiu, aí não escolhi não, viu, Sérgio? Eu fiquei com o que eu abri aqui mesmo. Desapego. Cumpra seu dever e siga em frente. Dedique-se ao labor de sua preferência, sem desprestigiar o esforço do seu semelhante. O personalismo prejudica qualquer realização. A obra ou o trabalho que você esteja realizando deve receber todo o amor de seu coração. É assim como um filho. Todo amor, enquanto estiver sendo gerado. Depois desse amor, passa a se manifestar em forma de desprendimento, renúncia, libertação. Sirva e passe. Liberte sua consciência e contemple o infinito. Essa leitura vem bem de encontro ao momento que a gente está vivendo, né? Essa pandemia nos obriga a repensar os nossos valores, o que queremos atingir enquanto pessoas, né? Na verdade, nós estamos sendo obrigados a pensar. E acredito que enquanto a gente não repensar, não pensar e não aprender, essa pandemia não vai passar. E mesmo que ela passe, se a gente não tiver aprendido, virão outras pandemias para nos ensinar, né? Hoje eu estava na farmácia e chegou uma pessoa que ajudou muito a construir o monte. E eu cheguei e dei um pulo da cadeira. Eu falei, Carlos, você é aqui? Uma pessoa que ajudou. Então, o monte foi construído a muitas mãos. E o seu fundador, de repente, teve que nos deixar. Eu jamais imaginaria que Ariston fosse desencarnar antes de nós. E, infelizmente, isso ocorreu. Então, esse desapego, essa mensagem da noite, é para a gente aprender, para estarmos preparados, né? Não só para despedir de algumas pessoas com quem a gente manteve uma vida, manteve um relacionamento, com quem a gente conviveu um longo tempo, como também para a gente repensar o que nós estamos fazendo enquanto seres humanos aqui desse lugar, né, na Terra. Eu fiquei pensando assim muito hoje, né? O Monte Alverne foi construído a muitas mãos. Isso aqui é um espaço lindo. E será que nós estamos valorizando esse espaço lindo que a gente recebeu? Esse espaço que foi construído por tantas pessoas que aqui passaram? Será que a gente está cuidando bem desse lugar? Será que a gente está fazendo valer a pena vir aqui todos os sábados, ouvir uma palestra, fazer um trabalho no Monte Alverne? São coisas para repensarmos, né? Para a gente estar aí observando se a gente quer chegar lá do outro lado e falar que frequentou aqui 30 anos, igual eu já frequento, e não adiantou de nada. Então, hoje, esse texto veio assim de encontro ao que eu estava pensando mesmo, né?
da gente aproveitar esses momentos que Deus nos deu para estar aqui, para estar no Monte Alverne, para estar na terra. Segundo o Sivaldo, a gente escolheu estar aqui nesse momento. Tem dia que eu converso com Deus e pergunto, eu realmente escolhi estar aqui nesse momento, porque tem sido desafiador em todos os sentidos. E aí, fico sempre esperando uma resposta, né? Se eu realmente escolhi estar aqui nesse momento, mas com certeza escolhi. Então, vamos fazer valer, né, esse momento que a gente está vivendo, esse momento de oportunidade de crescimento espiritual. Obrigada. Ô, Márcia, obrigado pelas palavras. Com certeza, né, não é por acaso que estamos aqui, sabemos que nada é por acaso, temos esse sentimento, né, essa intuição de que nada é por acaso. E Marcinha, só permitindo, pessoal, um comentário breve, porque a Marcinha, quando ela trouxe essa questão aqui, né, do monte, essa casa, esse espaço, eu vim da minha casa para cá agora pensando justamente isso, né? Me emocionei por um instante, justamente lembrando, né, que o nosso querido Ariston Teles deixou, né, essa casa, esse espaço, que tem espaço para muitos trabalhadores ainda, né? Enfim, que não falta espaço para a gente ter, né, aqui trabalhando, ajudando essa casa a realizar a sua missão, né? Então fica aqui sempre o convite, né, que essa casa está aberta para todos que queiram aqui estar, para contribuir, para somar. Então agora passaremos aqui ao Sérgio Miller, que fará a palestra da noite. Muito boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja conosco nestes momentos. Nossos irmãos, tanto a prece inicial do Nuno, a explanação do Renato e da Márcia, trouxeram lembranças para nós. E não são lembranças esparsas, já que nós estamos obedecendo a um pedido que nos foi feito há alguns meses para divulgarmos e estudarmos o Livro dos Espíritos atualizado, que foi uma obra iniciada no ano de 2009, mas que veio a lume no ano de 2015, 2014, na Bienal do Livro de Brasília. Uma obra realizada pelo nosso irmão Ariston, fundador aqui do Parque Espiritual Monte Alverne. E é uma obra que vem não só complementar os nossos estudos, enriquecê-los, mas é necessário para todos nós, neste momento. O Monte Alverne, assim como outras casas aqui da Redondeza, tem uma característica que é o tratamento espiritual. Todas as atividades aqui em nossa casa estão repletas de espíritos que vêm buscar auxílio, mas também vêm nos ajudar. E eu perguntei, quando recebi esta incumbência, mas teremos capacidade? A nossa ingenuidade. Então o benfeitor disse, não se preocupe com capacidade, meu filho. É a necessidade de todos. Todos nós.
devemos voltar um pouquinho os olhos, recuar o caminho um pouquinho e bebermos na fonte. A fonte do Livro dos Espíritos e a fonte do Evangelho, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Nas entrelinhas, vamos encontrar ali medicamentos que não se vendem em lugar nenhum. São medicamentos que vão brotar do nosso coração, porque nós vamos encontrar ali a mensagem do Cristo, o Cristo vivo. Então, quando nós também perguntamos, mas por que começarmos pelo capítulo 3, as leis morais? Nos recorremos ao Evangelho. O Evangelho, no seu primeiro capítulo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, nós vamos encontrar um trecho que foi ditado pelo Espírito Fenelon, onde ele, com muita propriedade, coloca para nós: a revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Olhai e caminhai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Interessante que ele coloca, né? Todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes. Então nós devemos ter essa ardência, essa necessidade, esse carinho pela casa espírita. Tivemos uma mensagem mediúnica na última sexta-feira, no grupo do desenvolvimento mediúnico, onde o benfeitor nos disse: venham trabalhar na casa espírita. É um grande desenvolvimento mediúnico. O trabalho, o empenho, nosso suor, para que sejamos, como disse o irmão Fenelon, trabalhadores esclarecidos e ardentes, todos nós, independente das nossas imperfeições, da nossa ignorância em cima das leis morais, porque há necessidade, como o irmão nos disse. Quando se fala da lei, muitas pessoas imaginam que a lei é algo punitivo, que a lei existe para nos fazer sofrer, para nos coagir. E, na verdade, não é isso, meus irmãos. A lei, ela é um mecanismo para que o universo funcione. Nós vamos ver aqui, a lei é a mesma em todos os mundos. Os mundos mais materializados, como o nosso, os mundos mais evoluídos, mudando apenas alguns parâmetros. Por quê? Um mundo materializado, as leis também têm que se adaptar àquele mundo, que não serão as leis dos mundos evoluídos. Então, pequenos conceitos sobre a lei que nós garimpamos antes de entrar no Livro dos Espíritos atualizado. Emmanuel, na sua simplicidade, nos coloca muito bem no livro Mensagens Esparsas. Hoje, semeadura conforme a vossa vontade. Amanhã, seara conforme a lei. O Espírito Agostinho, ou Santo Agostinho, como é mais conhecido, no livro Recordações em Leopoldina, nos traz:
A lei é tão segura para aquele que cerra aos outros as portas do socorro fraterno, quão generosa para quem estende o coração, repleto de amor, no serviço aos semelhantes. Na portentosa obra Obreiros da Vida Eterna, pelas mãos de Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel, o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas a lei divina é sempre a mesma para todos. No livro muito conhecido, porque ele é o quarto livro dos chamados romances históricos de Emmanuel, o livro Renúncia, temos: as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. No livro de Pietro Ubaldi, Deus e o Universo. Olha que lindo, meus irmãos. A lei é nossa vida. Conhecê-la e executá-la cada vez melhor redunda em vivê-la mais intensamente. Do livro Ascensões Humanas, também de Pietro Ubaldi. O plano da lei é tornar o homem livre e consciente. Colaborador, melhor dizendo, da divina obra da perene criação. Um operário, um ministro de Deus. Então nós podemos perguntar, mas será que nós podemos ser operários e ministros de Deus? Meus irmãos, vindo de quem veio, não nos resta dúvida. Se ainda nos é que nos falta algum esclarecimento, nós podemos sim trabalhar na obra divina sobre os auspícios do Cristo Jesus. Isso é muito importante para nos aumentar a fé, nos fortalecer nos momentos mais delicados. Como os irmãos podem perceber, nós temos aqui sob a mesa alguns exemplares do Livro dos Espíritos atualizado. Também temos do Livro dos Espíritos tradicional, Evangelho segundo o Espiritismo, e uma cartilha que nos ensina a prepararmos o Evangelho em nosso lar. São livros novos para doação. Aqueles irmãos interessados, fiquem à vontade para o final da reunião, vir até aqui e pegar o seu exemplar. O Livro dos Espíritos atualizado, antes de cada questão, nosso irmão, sob a orientação de seus benfeitores, coloca pequenas frases, alinhavando as perguntas e as respostas. Então, a questão 614, abrindo a terceira parte, as leis morais, temos o subtítulo Caracteres da Lei Natural. Questão 614, antes dela, nosso irmão Ariston coloca: a lei natural ou divina é o pensamento cósmico que ilumina e rege todos os fenômenos da vida no infinito. Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? O universo é regido por uma lei geral. Natural manifesta em toda parte a vontade soberana e imutável de Deus. A lei básica é a evolução universal. Dela deriva
uma infinidade de outras leis que regem diversos setores da vida em todos os mundos. Então, se nós olharmos, nós ampliarmos a nossa visão, olharmos para os mundos que circundam o nosso planeta, o nosso pequenino planeta azul, nós vamos encontrar a harmonia divina, as suas leis perfeitas. Cada estrela, cada astro estão aí para que nós possamos entender a criação divina muito ampla. Tudo está no seu lugar perfeitamente. E como nós temos até um aforismo conhecido por muitos, tudo que está em cima também temos embaixo, não é assim? As leis que regem a nossa matéria, o nosso mundo material, melhor dizendo, as leis da física, as leis da química, também são perfeitas. Não existe nada que esteja fora do lugar, não existe nada que não seja orientado por espíritos superiores, amando, no nosso caso aqui do planetinha azul, amando do Cristo Jesus. Qualquer desarmonia nessas leis trazem consequências, como nós vamos ver aqui. Muitas das vezes, nós mesmos participamos dessas desarmonias. Mas a própria lei tem o seu mecanismo de reajuste. Isso é que é o mais importante. Não podemos comparar a lei ou as leis dos homens, feitas por homens imperfeitos, como nós todos somos, compará-las com as leis divinas, ou a lei cósmica, da consciência cósmica. Antecedendo a questão 615, a lei existe para garantir e manter a ordem em tudo. Isso é um fato, né, meus irmãos? A ordem universal. Tudo está no seu devido lugar. A pergunta 615, muito simples, a pergunta foi feita aos Espíritos. A lei de Deus é eterna? Sim. É a lei que equilibra e transubstancia tudo quanto existe no infinito e necessariamente impõe ordem. É uma resposta muito objetiva e nós acabamos também aqui agora de conversar a respeito da perfeição da lei divina que rege os mundos nos seus mais variados graus evolutivos. Deus não muda, não desiste de nada e não toma nenhuma decisão. Deus é absoluto. A moral e a ética são exigências e apanágio, ou seja, atributo da consciência cósmica. A questão 618 agora. São as mesmas para todos os mundos a lei divina? A lei é única para todos os seres, fenômenos e coisas em todos os mundos. Afinal, a distinção entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, o acerto e o erro, é a mesma em toda parte. Então nós vamos encontrar sempre nestas questões a moral, a ética, a evolução. É por isso que nós estamos encarnados. A nossa evolução vai se fazer necessária. A lei da reencarnação, assim, nos mostra. Então, hoje nós vamos estar um pouco melhor do que fomos ontem. E que se for a vontade divina
e nós tendo essa percepção de nos melhorarmos a cada momento, um pouquinho que seja, nós vamos, ao desencarnarmos, teremos uma surpresa. Mas como? Ainda tinha muitos defeitos, e os tenho, e agora estamos entrando na lei do amor, na lei divina. Então isso é muito importante para o nosso conhecimento, para que nós não deixemos de pensar, eu estou evoluindo, a lei está me amparando, a lei está nos amparando, a nossa sociedade como um todo. O subtítulo, Conhecimento da Lei Natural. Onde nós vamos achar a lei natural? Onde ela está inserida? Como fazer para conhecer a lei natural? O discernimento e a intuição, nos seus diversos níveis, nos permitem identificar a vontade divina, isto é, a lei suprema. Discernimento e intuição. A intuição também é uma faculdade mediúnica. Aquelas pessoas que têm o hábito de tranquilizar os seus pensamentos durante o dia, ou mesmo em determinadas circunstâncias, diminuir aquele corre-corre do que estão fazendo, se lembrar de elevar um pouco o pensamento, agradecer ao trabalho, agradecer a dificuldade, elevou seu pensamento, pode perceber as intuições. Certa vez nos perguntaram como nós vamos, ou seja, diferenciar o que é a intuição, o que é meu, o que é de algum benfeitor, o que é de algum protetor. Tudo que for a harmonia, tudo que for para o bem nosso ou das pessoas que estão envolvidas, elas são intuições dos nossos mentores. Agora, se eu tenho uma intuição de, como nós vamos ver aqui daqui a um pouco, prejudicar, falar mal de alguém, lá vem aquela pessoa, isso é muito comum no nosso dia a dia. Nós temos essas imperfeições ainda. Então, não são intuições, isso é da nossa característica ainda de seres humanos imperfeitos. Então, tive um pensamento, esse pensamento é benéfico? É um pensamento elevado? Oh, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. O irmão está me assessorando aqui, eu não estou sozinho, vamos enfrentar essa dificuldade. Esse é o discernimento e a intuição. Questão 619. Nós gostamos de ler, meus irmãos, por quê? Emmanuel ditou uma vez uma mensagem lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, a mensagem já um pouco velhinha, de 1963, que nos diz: cada livro edificante é porta libertadora. O livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal. Então é nosso dever divulgarmos os livros espíritas. Pode ser até livros em PDF, mas são livros, não importa. Questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Sim. A intuição que nos permite refletir a consciência cósmica propicia esse conhecimento. Entretanto, a percepção mais profunda da lei, isto é, da vontade soberana, exige pureza de sentimentos. Então, isso é um aprendizado diário que nós temos que exercitar. Pensamentos, sentimentos
Não vamos nos apegar tanto às nossas imperfeições, vamos nos apegar à nossa condição de suplantá-las, à nossa condição de estarmos no caminho certo. Deixemos os erros um pouco de lado, aquela autopunição. Vamos ver o quanto já melhoramos, meus irmãos. A nossa vontade em melhorar, essa sim, vai nos facultar o que? A intuição e o vislumbre da lei divina, que está em todas as partes. Está em todas as partes. Juliana nos trouxe esse lindo girassol. E nós estávamos olhando ali detalhes. Os irmãos também gostam de girassol? A dona Marilena gosta, né, dona Marilena? É ou não é uma lei divina? O reino vegetal, olha aí, está nos abençoando com esse amarelo ouro lindíssimo. Para nós uma grande surpresa, belíssima flor. A pergunta 621, ela é bem conhecida de todos nós. Antes, o nosso irmão Ariston escreveu: a lei está refletida em todas as coisas, em todos os lugares e em todos os momentos. Então foi perguntado na questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? Essa pergunta é bem conhecida. O Livro dos Espíritos tradicional nos diz, sinteticamente, na consciência. No Livro dos Espíritos atualizado, nós temos um conceito mais dilatado. A lei divina ou natural está grafada em tudo. Ela é mais perceptível na dimensão da nossa mente. Essa lei é o que também chamamos de consciência cósmica. Em cada pessoa, cada pessoa percebe instintivamente o que está determinado. O indivíduo possui um espelho, sua mente, capaz de refletir o conteúdo da grande lei. Então, nos refolhos da nossa consciência, no dizer de André Luiz, nos arquivos mnemônicos da nossa memória, se nós pararmos um pouquinho, formos refletir, nós vamos encontrar ali vários conceitos e várias oportunidades de entendermos a lei divina, a lei de Deus, porque ela se está gravada em nossa consciência. Nós estamos evoluindo, nós vamos passando de encarnação para encarnação, um pouco melhores, às vezes podemos até ficar estagnados, na encarnação seguinte vamos nos melhorar, a consciência vai também se ampliar e nós vamos tendo maior contato com a lei de Deus. Um espírito superior, desses que nos assistem com muito carinho, eles vão ter uma percepção mais dilatada da lei de Deus. E nós vamos no caminho, nós vamos chegar lá. Principalmente com a assessoria desses irmãos do alto. Os verdadeiros missionários ou apóstolos são reconhecidos pela luz que trazem na palavra e nas atitudes. Essa frase agora é muito bela. O planeta Terra possui uma luz diferente, que clareia nossas mentes e nossos passos no rumo da perfeição. Essa luz espiritual é o Cristo Jesus. Vamos repetir? O planeta Terra possui uma luz diferente, que clareia nossas mentes
e nossos passos no rumo da perfeição. Essa luz espiritual é o Cristo Jesus. Emmanuel nos diz também, no livro Religião dos Espíritos, que é um livro que foi feito e baseado no Livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos, Emmanuel nos diz que o sol moral do nosso mundo é o Cristo Jesus. Essa frase antecedeu outra questão muito conhecida de todos nós, a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus apresentou ao homem para lhe servir de guia e modelo? Sem dúvida alguma, Jesus, o médium por excelência e divino mestre da humanidade. O homem perfeito que soube acender sua luz para dissipar as trevas da ignorância humana. Ele próprio disse: eu sou a luz do mundo. O Livro dos Espíritos atualizado nos traz uma questão, uma pergunta e uma questão que não encontramos no Livro dos Espíritos tradicional. É a última questão, a questão de 1020, relacionada ao Cristo Jesus, que nós vamos ler alguns trechos agora, para enriquecer ainda mais essa questão sobre o nosso divino amigo Jesus. É a questão de número 1020. Um ser especial, nascido há pouco mais de 2000 anos, filho de José e Maria na Galileia, é um ser da esfera crística, fundador e governador espiritual do nosso planeta. Aquele que lançou as bases de uma nova e verdadeira civilização, alicerçada na sabedoria e no amor, nosso Cristo. É o espírito da incomparável evolução que tangibilizou-se entre nós para deixar uma doutrina unificadora e universalizante. Ele foi o médium de Deus. Na espiritualidade em que vive, ele não tem forma nem imagem. É luz, essência, brisa divina. Continua sendo o divino mestre da nossa humanidade, o caminho da verdade absoluta e da vida infinita. Esse ser deixou dito: aquele que me seguir jamais andará em trevas. Ficarei convosco até o final dos séculos. Que maravilha, meus irmãos. Nós temos a certeza de que esse emissário divino nos chamou de amigos, irmão. Os missionários da luz, sempre que necessário, voltam ao nosso mundo para reacender as chamas do ideal libertador. Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus adaptou sua mensagem às limitações culturais do povo. A revelação é progressiva, por isso é necessário que os espíritos e os espíritas falem a linguagem da atualidade, sem afastar a simplicidade,
utilizados sem perder a essência. Então, nosso amigo Jesus, quando esteve fisicamente, teve que adaptar as suas leis ao povo da época. Isso já é muito difundido, muito conversado. Mas muitas dessas leis que ele disse em forma de parábola, hoje nós temos um novo entendimento. Emmanuel, por exemplo, deixou aquela coleção lindíssima através das mãos de Chico Xavier, a coleção Fonte Viva. Ali nós vamos encontrar uma essência diferente, porque Emmanuel não só conviveu na época do Cristo, como é um dos seus mensageiros, participou da confecção do Evangelho. Então ali também nós temos uma ferramenta muito boa, muito importante, muito afiada para o nosso entendimento das passagens, principalmente do Novo Testamento. Penúltimo subitem, o bem e o mal. A questão 619, seu desdobramento, 629, melhor dizendo. Em seu desdobramento, temos aqui: a moral é um dos princípios invioláveis da evolução, relacionada à cultura de cada povo e de cada época. Sua base é o respeito aos direitos do indivíduo e da sociedade. As leis humanas precisam evoluir e convergir para a lei imparcial e imutável do universo. Como nós dizíamos há pouco, as leis da nossa sociedade ainda são imperfeitas, mas à medida que os legisladores e a própria sociedade entender que podemos evoluir também nas leis, as leis têm que ser mais igualitárias, fazendo coro com as leis divinas, a evolução vai se fazer muito mais rápido do que nós estamos vivenciando agora. Lembram da passagem que nós lemos do Espírito Fenelon? A batalha agora não é mais física e material, e sim moral. Então nós vamos mudando. Muitas leis já estão melhores hoje em dia. Se nós fôssemos olhar há 50, 100 anos atrás, nossa, leis bem falíveis ainda, né, em relação aos direitos humanos, principalmente. O bem é tudo aquilo que resulta em benefícios concretos para a evolução do espírito. A questão 630. Novamente, o bem é tudo aquilo que está em harmonia com a consciência cósmica e é bom para todos. O mal é tudo que causa dissonância na ordem divina, surgindo o sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento, meus irmãos, causado por nós mesmos. Quando nós infringimos uma lei, nós passamos a sofrer o retorno da lei de harmonia. Causamos uma desarmonia, em qualquer situação, nós passamos já a sofrer as consequências, mesmo que seja em nossa consciência. Mesmo que a sociedade não saiba, nossos irmãos que convivem conosco não saibam, mas a nossa consciência irá nos mostrar. O caminho para a paz é o amor incondicional. Questão 634. Sendo Deus o Espírito do amor infinito, o centro da perfeição e da luz, que ilumina e alimenta os universos, o absoluto, jamais poderia o Espírito ter sido feito
de ignorância ou trevas. Os sofrimentos e males têm origem em nossa forma de pensar e agir. Devemos nos libertar. Então, quando nós fomos gerados, nós tínhamos um entendimento. Houve algum processo onde nós infringimos a lei de harmonia cósmica, a lei divina. Passamos, então, a fazer parte daqueles espíritos que terão que resgatar essa falta, essa ofensa, vamos dizer assim. Mas éramos simples, mesmo assim fomos ofensores da lei, justamente. A simplicidade muitas vezes não diz sabedoria. A simplicidade às vezes ela pode, vamos dizer assim, fazer com que nós procuremos o erro, a nossa simplicidade. Então, sabedoria e simplicidade, essas duas variantes vão fazer com que nós, como bem está explanado no Livro dos Espíritos, entremos em evolução, passemos a fazer parte dessa grande obra divina. A questão 642. Quem não faz uma coisa nem outra é frágil e maleável. Quem não decidiu, não crê ou não quer se comprometer. Evoluir é trabalhar no bem, iluminando mentes e corações. É isto que o Cristo orienta seus amigos e seguidores. Essa questão, ela é perguntado: todos podemos exercer o bem, fazer o bem? Ou existem algumas pessoas que, pelas suas condições sociais, pelas suas condições encarnatórias, estão livres de fazer o bem? Então veio essa questão. Não, todos podem fazer o bem. Tanto é que a resposta: fazer o exercício de amor é dever de todos. Não há quem não possa ou não deva fazer algo em favor do próximo. Seja quem for, esteja onde estiver, em qualquer situação, mesmo sofrendo no hospital, mesmo dormindo, mesmo na hora do desenlace, cada um de nós pode e deve, no mínimo, balbuciar uma palavra de fé e levar aos céus uma prece em benefício de todos. Então, todos nós podemos fazer algo de bom para o nosso. E dessa parte nós somos testemunhas dos irmãos em situações muito difíceis, jungidos ali, ao leito hospitalar. Pessoas bondosas fazem orações, fazem preces, auxiliam a todos nós. Então, é a teoria e a prática, nós estamos vendo. Essa pergunta é muito interessante. A pergunta 645. Quando o homem se acha, de certo modo, torna um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento, sim. Irresistível, não. O mal se tornaria fatalidade. Existem atrações muito sedutoras, envolventes, mas irrecusáveis, não. A prece diária renova as forças e ilumina o caminho. E nós acrescentamos aqui por nossa parte, o Evangelho no lar, meus irmãos. Tantas bênçãos nos traz o Evangelho em nosso lar.
para as nossas crianças, para os nossos pais, cônjuges. Mas, Sérgio, eu moro sozinho. Sozinho encarnado. E os espíritos que nos acompanham? Muitas vezes eles precisam também do Evangelho. Como nós dissemos aqui no início, o Evangelho possui chaves que nenhuma outra obra literária possui. A chave de abrir o nosso coração, de abrir a nossa mente, para que possamos ver a necessidade do nosso próximo, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. A prece é um excelente benefício para toda a sociedade. Toda a sociedade. André Luiz diz que quando eles estão fazendo incursões, estão tratando algum irmão, que eles precisam vir assim mais próximo da crosta, os lares que estão realizando o Evangelho se transformam em pontos de luz. Olha que maravilha. Vamos abrir as portas dos nossos lares para que essa luz se amplie, aumente. Questão 647. A lei central que impulsiona todas as coisas chama-se evolução. Todos e tudo tem que evoluir. Isso é uma regra. Evolução, evoluir. Nós temos que ter sempre em mente isso. Cada dia melhor. Um pouquinho que seja. Se ontem nós fomos ladrões, assassinos, hoje nós não somos mais. Hoje nós já estamos melhores do que nós fomos ontem. E amanhã seremos melhores do que somos hoje. Com toda certeza. Essa é a vontade da lei que dirige os mundos. A questão 648, finalizando essa parte, ela pergunta, mas essa divisão das leis, lei de adoração, lei do trabalho, lei de destruição, e nós vamos ter a oportunidade de conversar com os irmãos sobre todas essas leis, são cerca de 11 leis, que o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, nos mostra, destrincha, como se diz. Então, essa classificação, nos referindo aqui agora ao texto do Livro dos Espíritos, essa classificação tem efeito didático. A ordem é somente uma, ordem inviolável, evoluir. Esse é o tronco da árvore da vida, cujas raízes estão fincadas na realidade da matéria densa, e suas flores abertas para o infinito. Então, essa é a grande oportunidade que nós temos de estarmos evoluindo, estarmos avançando. Essa é a grande sabedoria das nossas encarnações. Para encerrarmos, agradecendo a paciência dos irmãos que nos ouvem, os irmãos que estão em seus lares, muito obrigado. Nós vamos ler aqui uma passagem do livro Notícias do Cristo, psicografado pelo nosso irmão Ariston. São diversos espíritos. Essa passagem refere-se ao Cristo. O capítulo 16, melhor dizendo. O capítulo 16, a palavra dele, ditada pelo Espírito Tagore. Sua voz ecoou
nas colinas mais distantes. Palavra de luz iluminou para sempre o destino de muitas almas que, por conseguinte, passaram a transmiti-la a incontáveis outros corações. Palavra de fé removeu pedras e montanhas, mudando a paisagem da vida humana. Palavra de amor, bálsamo para a ferida de consciências que há séculos se contorciam nos conflitos e na dor. A palavra do Cristo é mais forte que todos os trovões, mais luminosa que todos os sóis, mais profunda que o silêncio da primeira hora da manhã. Sua palavra veio do centro do infinito, tocando as fibras mais delicadas da sensibilidade humana. Palavra que se fez orvalho e reconfortou as almas, insuflando-lhes novo alento e nova vida. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine e nos proteja, e que retornemos para os nossos lares mais fortalecidos, meus irmãos. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Agradecemos ao Sérgio pela palestra, pelas palavras, por essa reflexão sobre as leis, especificamente as leis morais, que com essas palavras lidas agora, Sérgio, me lembrou que uma das principais lições morais do Cristo é o perdão, Que a gente possa lembrar desse testemunho que nosso Senhor Jesus nos deixou. O perdão que é uma evolução também dos nossos sentimentos, É muito bonito. A evolução dos sentimentos. Com certeza o perdão vem em primeiro lugar. Perdão, a gente pode fazer essa analogia. O perdão é uma pétala dessa flor que é o amor, O perdão é uma expressão genuína do amor. Então, agora faremos o passe coletivo aqui no salão, para os que estão aqui, os que estão em casa. Então a gente convida os médiuns da casa para nos ajudar aqui no passe. E após o encerramento aqui, lembramos que estaremos recebendo os nomes para o tratamento de cura mediúnica que acontece nas quartas-feiras. Então, por favor, a gente convida os médiuns para nos ajudarem aqui. Sim, e a prece, eu pedi para o nosso querido Van fazer a prece aqui, por favor. Oi, amado Mestre Jesus, mais uma vez nossos pensamentos elevados ao alto, Senhor. Te agradecemos por esta noite agradável de aprendizado. Te agradecemos, Jesus, pela vida, a oportunidade que temos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa transformação moral. Que possamos, Senhor, com a Tua ajuda, a ajuda dos Teus emissários, dos mentores desta casa, estar cada dia melhores. Que as vibrações que emanam desta casa, Senhor, possa estar presente em cada lar que está ouvindo a palestra da noite. Que sejam abençoados, que todos possam ter uma noite de harmonia e de paz. Que Deus ilumine sempre a nossa vida e que nos dê sempre a oportunidade de estarmos melhorando. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Que assim seja.
Então, agradecemos pela presença de todos aqui e em casa, pelo YouTube. Aos que estão em casa, a gente solicita que dê o like lá e, se possível, faça a inscrição no canal, porque isso fortalece a divulgação dos trabalhos da casa. Então, bom domingo, boa semana e sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Boa noite, gente.